Como é que vocês lidam, no geral, com familiares? Isso é um problema para vocês ou é bom? Cara, não é um problema pra gente. Eu acho que você matou a charada. Eu acho que ter um entendimento que a minha família, o meu núcleo familiar é a minha mulher e os meus filhos, Eu e sempre dentro tive isso. dessa ordem, os meus filhos deixarão casa dos pais, Uhum. a pessoa mais importante da minha Tá vida escrito na Bíblia. Tá tá escrito. escrito na Bíblia, é a minha mulher. Ame sua mulher como Jesus amou a igreja. Então, eu acho que quando você tem esse entendimento, eu acredito que a maioria dos problemas elas acabam. Eu lembro quando a gente casou, tô falando de 20 anos atrás. Não porque problemas não vão aparecer, mas porque, problema familiar todo mundo tem, né? No sentido de, às vezes tem uma crise com algum familiar, Claro, essas é coisas saber do resolver, cotidiano, lógico. tá? Mas eu acho que quando você tem essa clareza dessa unidade, claro, quem que é o seu núcleo e a ordem das coisas, né? Então, tudo facilita. Quando a gente casou, 20 anos atrás, meus pais apareciam na nossa casa sem avisar. Então a gente era recém-casado, tá? Às vezes a gente estava fazendo um jantar, preparando alguma coisa, e meus pais chegavam. E aí ela chegou para mim depois de umas 2, 3 vezes que isso aconteceu e falou: Thiago, me incomoda muito quando eles vêm sem avisar. Porque eu queria que a casa estivesse arrumada, ou porque não queria que fosse todo dia. Mas como a gente morava próximo, e aí, isso eu tô falando, cara, no primeiro ou segundo mês de casado, eu já tinha essa consciência que agora ela é minha família. Então eu cheguei pro meu pai, minha mãe era mais difícil de lidar, né? Então eu fui com meu pai primeiro, falei: pai, a Janine não quer e eu também não quero. Ou seja, eu não botei só a responsabilidade nela. Falei: nós não queremos que vocês venham sem avisar. E também que não seja sempre, seja, principalmente no início que a gente está, né, tá vivendo esse momento novo, vem de vez em quando e tal. Ou seja, eu criei esse limite. Eu criei esse limite. Porque tem gente que casa e continua do lado da mãe. Exato. E continua do lado da mãe. Aí cria-se um problema que, inclusive, é antibíblico, né? Como a gente leu, deixará o homem pai e mãe e unir-se a sua mulher. Então, a partir do momento que você une sua mulher, começou a sua família, todo mundo se torna familiar depois disso. Ué, vamos lá. A audiência subiu, ele quer perguntar. Vocês têm princípios e regras que vocês levam pro relacionamento? Uma das coisas que a gente faz questão de ter de forma intencional é tempo de qualidade, né? Então é muito comum a gente deixar as coisas que mais importam para quando dá. E a gente tem que começar a trazer, não, as coisas que mais importam tem que ser O que mais prioridade. importa? Vamos lá, vamos anotar. Então, dentro da minha vida, primeiro é Deus. Então, quem era a Fabi antes? Vida Deus é espiritual. quando dá. E aí, lê Bíblia quando dá, ora quando dá, vai no culto quando dá. Não, Deus é em primeiro lugar e ele acompanha todas as outras ordens. Segundo, é o meu casamento. Então, isso vem antes de trabalho, isso vem antes de filhos. Então, a gente vai sair para jantar quando dá, a gente vai ver um filme junto quando dá, a gente vai sair para conversar quando dá. Não, isso tem que ter prioridade. Então, da mesma forma como eu marco um compromisso na agenda de eu tenho uma reunião, não, eu também tenho um horário bloqueado que é o meu tempo com meu marido. Isso não vai, ninguém tem acesso a esse horário, é meu e dele e acabou. Então, a gente tem a nossa rotina às sextas-feiras, né, de sair para jantar sem as crianças, a gente vai no cinema, às vezes quando tá com mais preguicinha, assiste alguma coisa em casa. Então, aquele momento, meio dele, isso tem que ser protegido. A outra coisa é com as crianças. Então, o que é importante? Cada filho, ele se sente amado de uma forma diferente. Eles precisam de coisas diferentes. Então, são 3 crianças. Então, para um é mais importante que eu vá jogar tênis com ele. O outro é mais importante que eu vá montar Lego com o outro. O outro é mais importante que eu brinque de vestido de princesa, né? A Mia. Então, cada criança, ela tem uma necessidade diferente. Um quer mais toque, outro quer mais palavras, outro quer... Então, As linguagens de amor são diferentes, né? então a gente proteger a nossa agenda para não deixar isso, a rotina consumir, deixando as coisas que mais importam para depois. Não, as coisas que mais importam precisam ser feitas agora. E eu acho que isso tem um valor muito importante, que às vezes eu preciso perguntar para ele ou para as crianças: vocês se sentem amados? Eles vão responder que sim. Mas eu acho que a segunda pergunta, tão importante quanto, mas vocês se sentem importantes? Então é aquela coisa assim, você tá no celular, alguém te chama, você não responde. Ou o filho, não, espera porque agora eu não posso, agora eu não posso, agora eu não posso. Mas eu sempre posso uma reunião, eu sempre posso uma ligação. Então a minha agenda eu nunca atraso, mas com os meus filhos eles sempre podem esperar, o meu marido sempre pode esperar. Então é não permitir inverter a ordem. Uhum. Então isso é muito importante. Outra coisa que a gente faz desde sempre, né? Nunca dormir brigado, nunca, nunca. Nunca, não tem essa, deitar na cama, um de bundinha pro outro, não vai se falar, não vai conversar. Mas eu acho que também nem lembro a última vez que a gente teve alguma coisa que a gente não... Significa não dormir com alguma pendência Pensa. que precisa ser conversada. Uhum. Entendeu? Então a gente... E obviamente a gente protege muito a nossa cama. É um combinado nosso. Se a gente tem alguma coisa séria, a gente tá deitado pra falar, a gente sai da cama, vai lá até o escritório, vai lá e conversa.
resolveu, vai lá e deita. Então, para proteger, a gente vê a cama como algo muito sagrado, Muito sagrado. né? Como a cama eu acho que é uma coisa que simboliza muito o casal ali, né? A cama, o dividir a cama, o dormir juntos. E a gente dorme na mesma hora. Pra gente é muito importante dormir na mesma hora. Não tem É. aquela coisa, ela foi deitar 10 horas, eu chego na cama 1 da manhã. Não, a gente vai deitar na mesma hora, a gente gosta dessa rotina, a gente alinhou as nossas agendas, isso já faz bons anos já, né? Sim. Bons anos a gente alinhou a nossa agenda pra gente dormir na mesma hora. Uhum. Então, parece que aumenta a cumplicidade. Até Uhum. esses dias eu vi um estudo sobre isso. E eu nem É, olha, mano. quando o casal tem rotina juntos, sem dúvida nenhuma, aumenta tudo, né? Salvo algumas exceções de viagem, ou quando eu tô fora dando alguma palestra, a gente também, eu e o Janine, a gente também dorme no mesmo horário. É engraçado que quando um casal que tá vitorioso, tá vencendo, mostra assim quais são os princípios, o que eles fizeram para dar certo, é sempre muito parecido com o que o outro que deu certo também fez. Ou seja, não tem segredo, né? O que dá errado a gente já sabe, é só fazer isso aqui que vai dar errado, e o que vai dar certo a gente já sabe, é só fazer isso aqui que vai dar certo. A pergunta é por que você em casa não consegue parar e colocar o teu relacionamento em ordem? Existem várias coisas, confusão mental, um dos dois não sabe o que quer, inclusive se quer ficar no relacionamento. Uhum. Não tá, os dois, talvez um dos dois ou os dois não estejam decididos que aquilo é a vontade realmente absoluta de Deus para a vida deles, sabe? Tem a questão dos desgastes que vão acontecendo, físicos e emocionais. Tem casal que já não tem acesso à intimidade há muito tempo, intimidade sexual, e aí isso já está desgastando. Tem casal que já se maltratou tanto, já usou tantas palavras pesadas um com o outro, que parece que o passado é tão pesado que não tem mais jeito para o futuro. Então, mas tudo isso que você colocar como desculpa para o teu relacionamento, a gente já cansou de ouvir, de passar também, e sabe que tem jeito. Uhum. Então, é uma palavra de esperança para você, né? Não tome uma decisão precipitada. Sempre lute até o final pelo bem do teu relacionamento. Agora vamos falar um pouco de negócios, Uhum. tá? A maioria das decisões certas que eu tomei na vida, nos negócios, com quem fazer sociedade, com quem fechar parceria, que tipo de produto, tal, a Janine participou ativamente na construção disso. E as poucas decisões ruins que eu tomei no negócio e perdi muito dinheiro, eu não consultei ela. Eu me achei inteligente o suficiente para fazer sozinho. Então, eu lembro de um investimento que eu fiz há uns anos atrás. Eu falei, não vou fazer isso com a Janine, não, que a Janine não entende de investimento. Quem tem de investimento sou eu. Fui lá e perdi tudo. Qual a importância do casal agir junto para o negócio, para fortalecer a vida financeira? Porque, às vezes, o comum é o homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa cuidando das coisas. Tem um segundo comum já, que é os dois estarem saindo para trabalhar. E o mais incomum é os dois pararem tudo e unirem forças para construírem um negócio juntos, um projeto juntos. O que você pode explicar para esses três tipos de pessoa? O que o homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa, o que os dois saem para sobreviver, os dois estão na CLT sobrevivendo, e os que pararam tudo e arriscaram, tiveram coragem e falaram, vamos montar um negócio junto, não é dois? Acho que se eu fosse dizer uma coisa em comum para os três ouça a sua mulher. Uhum. Por que ouça a sua mulher? Mas, Caio, eu tô no front e ela tá no back, bicho. A função, você tem noção como o olhar dela é privilegiado? Porque ela não é você, mas tá com você. Ela vê tudo. Ela vê tudo, ela te conhece. Uhum. Essa versão mais atualizada, minha mãe faleceu já há alguns anos, mas a Fabi, se minha mãe tivesse viva hoje, eu falaria com a boca cheia na frente minha mãe, e minha mãe, do jeito que ela é conhecendo, ela iria concordar. A Fabi me conhece mais do que minha mãe. Minha mãe conhecia aquela versão do Caio, sabe, criança, adolescente. Aí minha mãe, só de olhar, ela sabia pra mim. É a mesma coisa, né? Minha mãe conhecia muito mais meu pai do que minha avó. Por quê? Porque tempo junto, né? A Fabi, eu tô com ela há 18 anos, então quantas pessoas, por exemplo, quantos maridos que não ouvem a sua mulher? E eu falo, eu gosto de ouvir a Fabi, porque, primeiro, cara, a Fabi nunca errou uma. Quando a Fabi fala assim, não gostei daquela pessoa, Uhum. não, Igualzinho. amor, não sei o que, toda vez que eu não segui, eu me ferrei. Igualzinho.
Então, eu gosto de ouvir ela. E às vezes não só, às vezes às vezes não é nem para pedir uma coisa técnica, se eu sei que é de uma área que ela não domina, mas eu gosto de ouvir e a Fabi ajuda a refinar meus próprios pensamentos. Ela faz uma. Você tem certeza que é esse caminho que você quer? Você acha que isso realmente faz sentido para aquele nosso objetivo B? Então ela me relembra, Uhum. ela me avisa, ela faz com que eu tenha, eu analise mais, reflito sobre um próprio caminho, e às vezes eu vou encontrar a própria resposta, mas se não fosse ela me colocar na frente de um espelho, então eu acho muito poderoso. Eu acho que alguém que escolheu alguém para ser o seu maior cúmplice, É. e você não ouve, e você não divide, alguma coisa está errada. Aí o teu ego está falando alto, alguma coisa está acontecendo, porque não é normal. E vice-versa. Pô, você me escolheu pra gente viver junto, a gente virar uma só carne. Que carne é essa de uma onde a comunicação não flui? Então, Uhum. eu gosto sempre, eu faço até questão de, amor, o que você acha? Às vezes ela fala, você sabe o que vai fazer? Mas o que você acha? Então eu tô sempre conversando. Se eu for errar, vai ser por excesso de conversa, vai ser excesso de pergunta. Uhum. Só que, obviamente, eu aprendi a fazer isso. A maioria dos projetos que eu parei na minha vida foi porque a gente falou assim, olha, não tenho paz nisso não, se você quiser, você faz sozinho. Quando ela fala faz sozinho, eu já sei que não é para fazer, porque não vai dar certo. E todas as coisas que ela falou assim, Thiago, é isso aqui, ó, se dedica nisso aqui, foi o que eu mais prosperei. Impressionante. Então hoje dificilmente eu tomo alguma decisão, acho que não tem hoje em dia alguma coisa que eu faça sem ela estar junto comigo. Por isso que eu acredito que quando os dois se juntam para fazer, ganha mais. Porque tem um propósito maior. Então, essa é a minha dica que eu dou para vocês que estão em casa. Se vocês podem, se faz parte do sonho de vocês, tá aqui uma palavra de coragem. Empreendam juntos. Vocês vão ver que vocês vão muito mais longe.